Olá! O Experiências de hoje tá na casa da minha mãe e ela, com muito carinho, com toda certeza, né, mãe? Tá fazendo hoje a gravação junto comigo. E a receita que ela vai fazer pra gente, ela vai fazer e eu vou comer, tá? Eu não vou botar a mão na massa, não. Ela vai me ensinar e vai nos ensinar a fazer o quê? Aiebrot. O que é aiebrot? É pão frito com ovo. Pão frito com ovo. E outra coisa que a gente vai fazer também? Zuckerbrot. Zuckerbrot, então, é com açúcar. Que esse Zuckerbrot era o meu café da manhã quando eu era criança. Que a mãe fazia nessa cozinha o café da manhã pra mim e eu lá na mesa olhava a televisão de manhã. Então, a mãe era a nossa merenda, quando eu ia na aula, a nossa merenda para levar para a escola. Que daí não tinha nada de bolachinha ou coisa, era aiebrot e o Zuckerbrot. Tá, mas daí ainda vocês não tinham que era um pão com banha? Sim. Isso ainda também era diferente, né? Também era diferente, sim. Era só pão com banha. Assim? Tem nada mais? Com banha. Muitos botavam açúcar ainda, banha, e daí açúcar por cima. Nossa, que legal. Mas, então, vamos lá. No caso agora, aqui a mãe, ela pegou uma frigideira e ela colocou óleo e pegou o pão de milho, colocou pra fritar. Já que ela não fala o passo a passo, eu vou falar, tá? Sim. Vamos bater o ovo. Isso aqui já é o almoço de hoje? Já. Costelinha de porco. Delícia. Pega mais um ovo na geladeira. Vamos pegar um pouco de sal. Quando o pão tá meio torradinho, assim, meio marronzinho, daí dá pra virar, né? Sim. Bastante ovo que fica mais gostoso. Firma bem geladinho ali, João. Tinha bastante ovo. Está aqui nosso aiebrot. E a receita que a mãe vai fazer agora é o Zuckerbrot. Zuckerbrot. E eu acabei nem falando o nome da minha mãe, né? Da minha mãe é a Noeli. É que eu sempre chamo só de mãe, né? Mãe. Isso é igual que nem o outro, né? Sim. Então cortou o pão de milho, colocou para fritar. O açúcar tá aqui. Pega um prato com Uma garrafa. Sim. Eu, para ajudante, eu sirvo. É para comer. Claro, né? Claro.
Só que na minha época de criança, aqui a mãe tem 2 fatias de pão de milho. Na minha época de criança, essas 2 eram uma só. Que o pão de milho geralmente era maior, né? Sim. É que também um pouco que as formas de pão, cuca, elas não são mais tão grandes porque as famílias também estão menores. Então não adianta você comprar um pão de milho ou qualquer outro pão, uma cuca muito grande. Porque você acaba não comendo tudo, né? E o pão fica velho. E agora é só colocar açúcar em cima. E açúcar cristal, né? Tá ali o Zuckerbrot. E agora, Tatiana e João, divirtam-se. Então, aqui ó, nós temos o Eierbrot e o Zuckerbrot. Mas aqui tá faltando uma coisa. Quando eu era criança, tu cortava em quadradinhos pra mim. Quer até isso agora? Também não pede nada, né? Mas é! Então, esses aqui então são o Zuckerbrot e o Eierbrot. Obrigada, mãe. E até o fogão desligou. Pois é. Agora eu vou para a parte mais difícil, né? Porque experimentar que é a parte mais difícil. O fazer não é difícil, experimentar que é o mais difícil. É muito bom. Fica um pão macio e tem um gostinho então do ovo ainda. Nossa, é muito bom. Agora na parte, então, vou experimentar o Zuckerbrot. Um pedaço já foi devorado pelo meu auxiliar. O João Vitor já comeu um pedaço, ele gostou. Não deixou eu filmar. Então, mas depois eu vou tentar filmar ele. Então, esse daqui, Zuckerbrot. O Zuckerbrot, ele fica mais crocante. Ao redor fica uma crostinha. E por dentro, bem macio também. Muito gostoso. O João disse que gostou, né? Nunca tinha comido. Então hoje ele veio gravar e também experimentar o Zuckerbrot da avó. Essa era a nossa merenda de escola. E naquele tempo não existia plástico para enrolar. Tipo plástico que tu te refere a sacola plástica. Sacola plástica, qualquer plástico. E também não existia você ir no supermercado e ganhar uma sacola para levar mercadoria para casa. E nem mercado não tinha, né? Não tinha arroz, açúcar em plástico, não existia. Era granel, né? Era só o papel. E daí a mãe embrulhava no papel e botava na mochila. E chegando na escola, tinha mais banha nos cadernos e nos livros, como sobrou no pão. Daí agora, eu dou risada porque, assim, eu imagino o problema que era, né? Mas era o que vocês tinham na época. Era isso. E eram todos assim, né? Não era um tinha, o outro não tinha. E o bonito, tinha pessoal que era do centro, que naquele tempo era uma vilazinha. Porque vocês, só para situar vocês. Nós era bem do interior. Nós estamos em Imigrante. Na época pertencia à Estrela. E a minha mãe morava na localidade chamada Linha Imhoff, Fundos, né? A 11 quilômetros daqui. Isso, da escola era 11 quilômetros. Então todos os dias ainda tinha que fazer 11 quilômetros. Ou a cavalo ou a pé. Ou a pé, para ir para a escola e voltar, né? Mas essas histórias ainda são outras.
revelações, né? É, Bom, mas eu te cortei. recordando um pouco o passado. E naquele tempo tinha o pessoal que era da vila e nós do interior. Ah, só? Tá, logo tu fala, E- depois eu dou outra explicação. E da vila não era tanto o pão de milho, como o pessoal do interior. E esses da vila gostavam também. Daí a gente fazia as trocas nas merendas. Você trocava as merendas? Trocava as merendas. Se um tinha umas coisas que nós não tinha para comer, daí a gente trocava com o outro. Ah, com que as legal outras. isso! Nossa, até me emociono, porque né, tu trocava o teu alimento com o teu amigo. Ainda hoje eu tenho uma amiga que elas faziam a rapadura puxa-puxa. Que ela é uma rapadura onde o melado ele se espicha, né? E Ó, outra ideia de receita, viu? Ó. com ela nós sempre trocava merenda. Porque adorava a rapadura dela. E ela... vocês não tinham aquele melado para fazer Não. aquela rapadura. E uma coisa também para comentar, a mãe comentou aqui, quem morava na vila. No interior, a gente tem uma diferença. Quem mora na vila é porque mora na cidade, mora no centro, né? E quem mora no interior, então, na colônia, no interior. Então, essa diferença, quem mora na vila é porque mora no centro, Sim. né? No centro da cidade. Isso aí. Obrigada, mãe. Valeu. Obrigadão. Olá, experiências de hoje. Tá dentro da casa da minha mãe. Na realidade, eu vim de Penetra. Não, também não. Não, começa do início. Eu só vou ficar olhando. Um estojo, ok? Tu não vai falar hoje nada? A faca não corta? Não. Tô filmando? Eu vi que tu estava filmando e o João mastigando.